Olá, bom dia a todos. Meu nome é Nelson Cruz, eu sou ilustrador, né? Sou escritor e já tem um tempo que eu venho pensando em gravar alguns vídeos, né, para falar de ilustração e para falar de alguns livros, né, que eu fiz, né, aí nesses últimos anos, né, livros como esse, né, os trabalhos da mão, que eu vou falar mais à frente, do nosso querido Alfredo Bozzi, né, que faleceu, né, recentemente, né, ou esse livro, né, Haikais Visuais, que é um livro de imagem, é um livro da minha autoria, né, e também esse, né, Benjamina, né, que eu lancei pela Miguelin, né, em 2019, e outros livros, né, e tal, né, sem a pretensão de querer ser youtuber, né, e estourar nas redes sociais, nada disso. Eu só quero falar um pouco do meu trabalho, né, desses últimos anos aí. E eu quero começar falando desse livro aqui, que é um livro que tem uma importância para mim, né, muito, muito especial, porque é A Cadeira do Rei, né? É um livro que eu usei, né, a caricatura, né, para ilustrar, porque desde que eu saí, né, da imprensa em 1994, que eu deixei um pouco de lado esse traço da caricatura, né, e, e vim assim procurando um projeto, né, uma forma de usar esse traço pelo qual eu sou muito apaixonado. E, na verdade, um dia, né, não sei, vendo alguma notícia, né, alguma coisa, me veio a vontade de, de ver quem foram todos os presidentes do Brasil. E eu descobri que eu mesmo não sabia quem é de todos os presidentes que nós já tivemos. E resolvi pesquisar isto. E durante essa pesquisa, né, essa leitura sobre todos os presidentes, me nasceu a vontade de contar sobre todos os presidentes, né, fazer um livro assim, todos os presidentes que ocuparam a cadeira, né, presidencial, né, do nosso país. Então, eu comecei a ler, comecei a pesquisar e veio essa ideia de fazer uma história que começasse com Dom João VI e terminasse no golpe militar de 1964. Então esse livro foi nascendo, né? Ele, ele começa, aliás, falando, né, primeiro, né, que quem publicou foi a Peirópolis, né, editora Peirópolis, né, com a nossa querida Renata. Então, falando aqui do livro, né? Então, esse livro começa com Napoleão Bonaparte, que invadindo Portugal, forçou Dom João VI a fuga, né? E Dom João VI veio para o Brasil, trouxe aquela comitiva toda, né? Mais de 1000 pessoas, e a primeira ilustração é esta, né? Com ele, né, à frente, né, e o navio abarrotado de pessoas, e cá embaixo o Napoleão dando um pulo de raiva, porque ele disse, né, ele teria dito, né, segundo alguns historiadores, que o único monarca que conseguiu enganá-lo foi exatamente o Dom João VI. Então esse livro funciona assim. Eu vou contando por pequenos textos, né, verbetes, a trajetória do monarca, né? E nas caricaturas eu fui criando charges para explicar algum momento
né, daquele período, né, daquele monarca ou daquele imperador, daquele presidente. Então o livro começa assim, né? Aqui está, né, Dom João, né, sentado comendo a famosa coxa de galinha, e, e quando ele vai embora, ele deixa a cadeira. Ah, tá, esqueci do mais importante. É, eu criei uma cadeira que Dom João VI tinha como preferida para sentar e trabalhar. Então, Dom João vem de Portugal e traz essa cadeira. Então, ele vem, se instala no Brasil, né, e todas aquelas coisas históricas que todo mundo conhece. Mas, quando ele vai embora, né, 10 anos ou 12 anos depois, ele deixa a cadeira para o filho, que tem 18 anos naquele momento, né, Pedro. O Pedro, né, se torna imperador, né, dá o grito da independência, aquela história toda, mas ele vai embora também e deixa a cadeira para o filho, que tinha 5 anos, que também, né, era Pedro. E o Pedro, com 5 anos, sentado na cadeira, diz oficialmente: Boa! É uma criança, ele era uma criança ainda. Mas ele cresce e governa, né? Nesse texto, né, eu resumo um pouco do período dele e tal. E aí vem a primeira história de golpe no Brasil, né? Vem o Marechal Deodoro, proclama a República, e o imperador Dom Pedro II é exilado, né? Então eles já saindo. Então, a partir daí, então, aí tem o verbete, né, do Marechal, né? Ele governa, só que ele cria uma crise, né, com o Senado da época, né? Ele recebeu umas críticas e entendeu como críticas pessoais, então ele tenta dissolver o Congresso, e ele acaba criando tal confusão que ele é obrigado a renunciar. E quem assume é o Marechal Deodoro. Não, que Marechal Deodoro? É o Floriano Peixoto, né, que era vice. E o Marechal Floriano tem um governo muito, muito duro, né, muito forte, mas ao final do ano, né, ao final do período dele, ele convoca eleições, e nós temos o Prudente de Moraes como o primeiro presidente civil eleito, né? Então aqui vai o verbete, né, dele. E aí nós vamos seguindo, né? O Campos Sales, segue Campos Sales. Depois vem o Rodrigues Alves, vou até colocar aqui, que é uma charge que eu gosto muito, né? Onde tem o Oswaldo Cruz, né, no meio, e o Barão do Rio Branco. Então a história de todos os presidentes que ocuparam a cadeira presidencial brasileira vai seguindo, né, com Nilo Peçanha, né, Hermes da Fonseca, né, que casou com a primeira mulher caricaturista do Brasil, né, Nair de Tefé. Então aqui, né, ele sentado na cadeira e a Nair de Tefé de noiva atrás do presidente, né? Então vai seguindo, né? Então todos os presidentes, né, da Velha República, né, como Arthur Bernardes, né? Arthur Bernardes, que governa 4 anos em estado de sítio, né, e enfrenta uma resistência. Então aí vejam aí o tiroteio que
que ele vive, né? Porque no governo dele tem o evento da coluna Prestes, né? E o nascimento do tenentismo, né? E depois dele vem o Washington Luiz. Então eu permaneço com a mesma ideia que esse enfrentou aquele que seria o fim da República Velha, que tem a Revolução de 30, né, com a vitória dos militares, outro golpe militar, viu, gente? Né? Então vai seguindo aí e Getúlio toma posse. Então a história de Getúlio todo mundo, quer dizer, muita gente, né, já conhece. Então, torturas e, né, que ele admitia, né, fechava os olhos. Então aí vai seguindo, né? Então Getúlio Vargas, então, né? E na sequência eu vou pulando porque realmente são muitos os presidentes. Quando o Getúlio suicida, né, em 54, né? Aí está também. Não vou contar tudo porque o livro é muito... Mas tem uma caricatura, que é uma charge que eu gosto muito, que é esta do Juscelino e João Goulart, né? Uma ideia que vários chargistas já usaram, mas eu acho que se aplicava muito à trajetória que o Jango viria a ter dali para frente, né? Então, tem também o nosso Jânio Quadros, né? Nessa pose que muitos caricaturistas gostam de retratar, e era um desejo meu fazer isso também, né? Então vem o período, né, do João Goulart, o João Goulart e o Tancredo, quando o Tancredo é primeiro-ministro e o João Goulart é presidente. E enfim, vai chegando, né, o próximo ao golpe militar, né, de 1964. E aí a história, a última charge do livro, né, com o Castelo Branco apagando a luz e apagando também a cadeira desaparece nesse momento, não é? Então é sobre esse livro que eu queria falar, que eu queria inaugurar né, esse bate-papo, né, sobre o trabalho que eu faço, e espero e agradeço, né, a todos que levaram até o final esse vídeo, conseguiram assistir até o final. Eu deixo aqui o meu abraço, né, e como se diz, né, nas redes, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.